Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Roberta Basile, médica veterinária. Eu tô aqui hoje para a gente ter um bate-papo bastante interessante sobre fotobiomodulação em animais. Vamos ver então como essa técnica pode ser interessante para nós que trabalhamos com reabilitação veterinária. Eu sou consultora científica da HTM Vet. Pessoal, a fotobiomodulação é uma técnica extremamente interessante porque é um método não invasivo de tratamento. É uma terapia à base do uso de luz, não farmacológica, completamente indolor, que não gera aquecimento dos tecidos, não lesiona os tecidos e é bastante interessante porque pode ter, em função do comprimento de onda, diversos tipos de aplicabilidades. A gente pode utilizar para reparação tecidual de substâncias profundas, como ossos, articulações e músculos, e também para a cicatrização tecidual daquelas camadas mais superficiais, como epiderme e derme. A fotobiomodulação é uma técnica extremamente interessante para promover a modulação da inflamação nos nossos pacientes. Então, por meio do controle da inflamação, nós temos como resultado a analgesia e a melhora no processo de cicatrização das lesões. E isso tudo nos favorece muito em todo o processo de reabilitação dos nossos pacientes, sejam eles pequenos animais ou grandes animais. E qual é o segredo, da fotobiomodulação? O segredo desta técnica está justamente na estimulação de substâncias que são internas às mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, elas são sensíveis à luz. Olha que interessante, pessoal. Por quê, hein? Porque lá nas mitocôndrias nós temos um chamado cromóforo. Já imaginou isso, pessoal? A gente tinha falado, quando éramos lá adolescentes em cromóforos, responsáveis pela fotossíntese só nos vegetais. Quando iríamos imaginar que nós também teríamos cromóforos, que são substâncias sensíveis à luz? Olha só que interessante, pessoal. Esses cromóforos, eles estão presentes nas mitocôndrias e ele se chama citocromo C oxidase. O que esse cromóforo faz? Ele é sensível à estimulação por fótons, que são os pacotinhos de energia, carreados pelas ondas eletromagnéticas da luz e do infravermelho. Então, quando nós enviamos energia via onda eletromagnética de comprimentos de onda curtos, como 770 nanômetros, médios, como 808 nanômetros, ou ainda longos, de 904 nanômetros, essas ondas, esses fótons, essa onda eletromagnética estimula esse citocromo C oxidase. E aí, hein, pessoal? E aí que essa mitocôndria passa a produzir muito mais ATP do que produziria normalmente. Isso é muito interessante, pessoal? Quando a gente fala de produção de ATP, a gente deve lembrar que o ATP é extremamente importante para o metabolismo das células. E uma vez que nós temos a energia disponível, estas células poderão realizar suas funções de forma muito mais otimizada. Então é muito interessante promover estados de aumento da produção de ATP celular. E veja, a fotobiomodulação, ela permite isso para nós. Então, nós podemos aumentar a produção de ATP e não só isso, modular, diminuir a produção de radicais livres,
Se a gente lembrar, em toda a inflamação, nós temos a produção de radicais livres pelos neutrófilos. Esses radicais livres são extremamente importantes para o processo inflamatório, mas o grande problema é quando eles estão exacerbados, a sua produção está exagerada, porque eles mesmos podem passar a lesionar os tecidos, e nós não queremos isso. Além disso, esses radicais livres também são responsáveis pela ativação de nociceptores, causando a dor. Se a gente tem algum mecanismo capaz de modular este cenário, isso é muito interessante, né? E a fotobiomodulação é capaz de fazer isso. Finalmente, pessoal, a fotobiomodulação também incrementa o quê? Olha só, a produção de óxido nítrico. Isso é muito importante, né? A produção de óxido nítrico. Por quê? No momento que um tecido, né, passa a produzir mais óxido nítrico, nós temos uma vasodilatação naquela região, permitindo o aumento, né, do fluxo sanguíneo, da vascularização, permitindo maior aporte de nutrientes e maior remoção de catabólitos, né? Então, isso é bastante interessante também. Veja, essa fonte de laser ou de LED que compõe, né, o programa de fotobiomodulação, ela é capaz de promover uma série de estímulos no sentido de reparação tecidual. Então, olha que interessante, né? O laser e o LED, pessoal, eles são capazes de promover angiogênese e neovascularização. Isso é bastante interessante, né, para esses tecidos que estão em processo de reparação tecidual. Eles são capazes de aumentar a produção de colágeno pelos fibroblastos, de promover a reparação muscular, então a proliferação e a cicatrização, né, destas células musculares. É capaz de modular a inflamação, aumentar ou ainda promover a regeneração nervosa, promover a cicatrização da cartilagem e ainda ajudam na neoformação óssea. Então vejam, né, a aplicabilidade em reabilitação das estratégias de fotobiomodulação, que são compostas por laser e LED em conjunto, é muito interessante, pois nós temos acesso, né, à possibilidade de cicatrizar a maioria desses tecidos. Olha só, pessoal, a quantidade de microefeitos que a combinação laser e LED é capaz de prover. Eliminação de catabólitos, a absorção do edema, favorecendo a circulação, inibição de prostaglandinas, de COX-2, de histamina, estimulação de fibroblastos, aumento na produção de colágeno e, consequentemente, promoção da analgesia. Então, pessoal, as indicações da fotobiomodulação em reabilitação animal são muito extensas. Toda vez que a gente imaginar um tipo de lesão em que o paciente necessite de cicatrização tecidual, a fotobiomodulação vai ser muito importante. Então, nós podemos programar toda a nossa estratégia de tratamento pensando que na fase de controle da inflamação e na fase de proliferação tecidual, a fotobiomodulação deve ser utilizada sempre. E olha lá, pessoal, então, quais são todas, né, as nossas aí indicações para combinação de laser e LED nos nossos pacientes? Dor, né? Sem dúvida nenhuma, ela irá promover muita analgesia, será bastante interessante. Osteoartrites. As osteoartrites se beneficiam
muito, pessoal, muito mesmo da fotobiomodulação. Por quê? Primeiro, porque não é invasivo. Segundo, porque esses pacientes de osteoartrite, na verdade, sofrem de uma síndrome. Não é simplesmente uma questão de lesão na cartilagem, né? Nós temos uma lesão em todos os tecidos, né, que estão em volta dessa articulação. Então, se a gente imaginar aqui, né, uma articulação, nós temos, né, nós sempre temos que lembrar que além, né, do osso e da cartilagem propriamente dita, né, que está disposta nessa região articular, nós temos ainda, pessoal, outras estruturas muito importantes. Quem? A cápsula articular, o líquido sinovial, os ligamentos. Nós sempre temos conjuntos de ligamentos para estabilização dessa articulação. Muitas vezes nós temos tendões, né, que se inserem na região articular. Isso pode trazer para a gente impactos, né, em toda esta síndrome que nós temos. Isso sem falar, né, pessoal, quando a gente tem aí articulações como do joelho, por exemplo, em que nós temos menisco, né? Então, veja, quando eu chego a ter uma lesão, né, que aparece lá no meu raio-x como uma erosão, né, de osso subcondral, pessoal, além disso, nós temos, obviamente, uma série de outras estruturas que foram lesionadas, que estão sob processo de inflamação e que precisam ser tratadas, pessoal. Então, é muito, muito importante, né, quando a gente fala de tratamento, de reabilitação de um paciente, que a gente promova estratégias que vão tratar toda aquela região. E a fotobiomodulação, ela permite isso, né? No momento que a gente está aplicando laser e LED em uma osteoartrite, um processo de osteoartrite articular, nós estamos tratando em conjunto os tendões, os ligamentos, cápsula, menisco e todas as estruturas que estão envolvidas, não somente osso e cartilagem, né? Então, ela é extremamente benéfica para nos ajudar neste sentido. Olha lá, né? O que eu acabei de falar, as tendinites, as desmites, né? Que são as inflamações dos ligamentos, as miosites, fraturas. Pessoal, as fraturas, né? Especialmente as fraturas que foram não consolidadas, né? Muitas vezes a gente tem processos de má consolidação óssea. E o que fazer, né? Porque ficar repetindo a cirurgia por 2, 3, 4 vezes, quanto mais a gente manipula esse osso, que já está com um metabolismo diminuído, pior é o prognóstico, pior é a taxa de cicatrização. Então, poder utilizar estratégias não invasivas nesse momento essas estratégias são absolutamente necessárias, né? E o laser vem justamente neste cenário para nos ajudar. Feridas, né, pessoal? As feridas, elas se beneficiam muito do uso do laser e do LED, justamente porque os fibroblastos, né, que ali estão, eles são extremamente sensíveis e responsivos à estimulação por fótons, né, a fotobiomodulação. Má consolidação, como eu já disse, e hematomas, justamente porque nós temos um aumento da perfusão local, né? Então, a fotobiomodulação, ela favorece muito a drenagem, o metabolismo e a perfusão tecidual naquela região da lesão. Muito bem. E aí, pessoal, olha só que interessante, né? Nós temos o laser e o LED da classe 3B
como uma solução para justamente o uso da fotobiomodulação com segurança nos animais, né? Por quê? Porque é uma classe terapêutica de laser que não promove nenhum tipo de queimadura ou aquecimento tecidual, e isso é muito interessante, né? Essa técnica, né, de uso de LED laser classe 3B, pessoal, ela pode ser utilizada individualmente nessas terapias ou ainda associadas com outras técnicas, né? Então, o uso sinérgico de técnicas é bastante interessante. Esse equipamento ele possui aí alguns protocolos bastante interessantes para o uso, e nós temos também, né, uma série de clusters e probes para o uso específico, né, de cada situação. Veja, esse equipamento nos ajuda muito no sentido de já conter a bateria. Então, nós que trabalhamos com animais, né, pessoal, nós precisamos ter mobilidade, nós precisamos ter facilidade de execução, seja com pequenos animais, seja com equinos. E ficar preso a uma tomada, muitas vezes pode se tornar uma dificuldade para nós, não é mesmo? Então, o fato de nós termos a possibilidade de ter um equipamento com bateria, isso nos facilita muito, né? Muito a vida e a execução, né, dessas tarefas. E ainda mais do que isso, né, pessoal, baterias com uso prolongado, né? Então, um equipamento que permite aí o uso de até 6 horas, sem precisar de carga, né, de recarga, isso é bastante interessante. Então, nós quando pegamos, né, para fazer a nossa rotina diária, a gente não tem tempo de colocar o nosso equipamento para carregar ao longo do dia. Então, poder utilizar o período da noite, né, para recarregar esses equipamentos, enquanto a gente descansa, eles recarregam, né? A gente recarrega a nossa energia no sono e eles na tomada. Excelente, né? Não podemos perder tempo com carga de equipamento, né? E paciente esperando porque o equipamento está sendo carregado, não é mesmo? Veja, né? Esse equipamento ele também permite, pessoal, ajustes de potência. Olha que interessante, né? Então, nós temos uma diversidade grande aí de clusters e de canetas, né? Mas, que nós falaremos a seguir, mas de qualquer forma, a gente pode ajustar a potência desses clusters e dessas canetas em função da espécie que nós estamos tratando, né? Então, hoje mesmo eu tratei um porco-espinho, né? Super pequenininho. Bom, a gente precisa de potências baixas, mínimas, e doses também baixas, né? Porque é um animal muito delicado, muito pequenininho. Ao passo que quando a gente vai tratar um equino, um bovino, nós precisamos de potência maior do equipamento. Então, ter essa possibilidade, essa facilidade, né, de ajuste de potência no equipamento, isso é bastante interessante para nós, né, do universo da veterinária, que atendemos pacientes de 50 gramas, 100 gramas, até 500 quilos, 1000 quilos, né? Não é isso? Muito bem. Olha lá, né? Então, o fato também da gente ter clusters, né, com somente LED, ou clusters de somente laser, ou ainda os clusters, né, de tecnologia combinada laser e LED, isso também traz uma facilidade de tratamento, né, e uma indicação terapêutica muito mais fácil, né, para esses nossos pacientes. Então, muitos deles eu gostaria, né, de ter vários pontos de laser para facilitar o meu tratamento, outros não precisam de laser, precisam só de LED, e quando eu posso combinar as técnicas ainda, né, melhor. Veja, né, a gente tem também, pessoal, a caneta, tá? Então, o laser pontual, ele é de 830 nanômetros, 200 miliwatts, e ele permite não somente que a gente faça a terapia de fisioterapia, né, com pontos específicos, então, dependendo do porte do animal ou ainda dependendo da necessidade, né, a gente pode necessitar de pontos na aplicação desse laser, ou ainda laser puntura, né, que é extremamente útil, extremamente utilizada.
é um método de acupuntura não invasivo, isso é muito importante, né? Eu, como professora e usuária da técnica, sei o quanto é importante a gente ter estratégias não invasivas para a realização de acupuntura. E o laser, sem dúvida nenhuma, é uma das principais que a gente precisa ter. O mais legal dessa caneta, pessoal, eu vou contar para vocês agora, para quem faz acupuntura. Essa caneta aqui, pessoal, ela também é um localizador de pontos de acupuntura. Olha que legal, né? Então, para quem faz acupuntura, pode também utilizar essa caneta não só para a estimulação dos pontos, mas também para localização dos pontos. Muito bem. Olha lá que legal, né? Então, a gente tem também outra caneta, tá? De 904 nanômetros, e aí a potência dela já é diferente, é de 75 watts em pico, tá bom? Porque ela é pulsada de 5.000 Hz, não é contínua. E também a gente vai utilizar, né, para todos os processos aí de reabilitação, associado também a laser acupuntura ou laser puntura, tá? Ai, Rô, qual das duas é melhor, né? Qual caneta eu uso, hein? A de 904 ou a de 830 nanômetros? Tanto faz, né? As duas são interessantes. Essa daqui, pessoal, geralmente a gente utiliza os modos contínuos, né? Canetas de emissão contínua, para processos que são mais crônicos, tá? E o modo pulsado, ele nos ajuda muito nos processos mais agudos, tá bom? Além disso, tem a profundidade, né? Então, essa de 904 nanômetros, ela é capaz de pegar estruturas, atingir estruturas um pouco mais profundas do que a caneta de 830 nanômetros, tá bom? Mas para acupuntura, ambas servem, tá? Olha lá que legal, a gente também tem a caneta de laser vermelho, aí não é comprimento infra, né? É luz visível laser vermelho de 658 nanômetros e 180 miliwatts, tá bom? E dá, inclusive, olha lá, para a gente utilizar essa caneta para fazer o ILIB em equinos e cães, tá? Então, a gente utiliza essa canetinha de laser vermelho, 658 nanômetros, para fazer o ILIB, né? Então, o posicionamento sobre as veias. O ILIB é uma técnica bastante interessante que eu já vou comentar aqui com vocês. Mas antes disso, olha lá que legal, pessoal. Coloquei aqui para vocês um box do livro, né? Laser Therapy in Veterinary Medicine, que dá para nós algumas doses de orientação, tá? Então, doses aí para animais de companhia, que variam aí de 1 até 25 joules por centímetro quadrado, e em equinos, que vão variar de 1 até 35 joules por centímetro quadrado, e em silvestres, né, de meio até 8 joules, tá bom? Essa tabela vale ouro, não é isso? Olha só que legal, pessoal, essa aplicação aqui. A gente tem também o cluster de LED azul, são 6 focos, né, de LED com 500 miliwatts cada um. Então é um cluster super potente, muito interessante para a gente utilizar onde, né, pessoal? Problemas de pele, ferimentos, tá? Então a luz azul, ela tem um potencial antibacteriano muito interessante. Então toda vez que nós tivermos afecções que envolvem infecções, é interessante a gente utilizar a luz azul, tá? Esse cluster é muito interessante, né? E ainda tem esse outro cluster maior ainda, que são 16 focos de LED por 500 miliwatts, dando um total aí de 8 watts, tá? Então, muito utilizado para equinos. Eu adoro esse cluster aqui, ele é sensacional. Eu uso ele não só para equinos, também para pequenos animais com problemas de pele. Muito legal mesmo, tá?
E olha só que interessante, né? A nossa veterinária fazendo a aplicação em um probleminha de pele no cavalo. E vocês veem que todos eles, pessoal, a gente pode encostar, né? Pode encostar a probe no animal sem risco de aquecimento ou risco de lesão. Olha lá a dosimetria de LED, pessoal. Então, mais uma tabelinha legal aí para vocês. A gente sugere aí não ultrapassar 120 joules totais por área, tá bom? E nem 20 minutos de terapia total, tá? Então, pele, geralmente a gente vai utilizar aí de 3 a 15 joules por área, estruturas superficiais de 10 a 30 e estruturas mais profundas de 20 a 40 joules por área. Olha lá, a gente também tem esse cluster LED vermelho de 3 focos por 500 miliwatts e um infravermelho de 200 miliwatts 830. Isso é muito legal, então dá pra gente ver aqui, né, na probe os 3 LEDzinhos e o laser, o infra aqui no meio, para tratamento de pequenos animais, tá? Essa probe é bem interessante para isso. E ela vai nos trazer aí toda a resposta, né, que o laser e o LED vermelho podem nos contribuir no processo de cicatrização, de analgesia, de modulação da inflamação. Olha este enorme aqui, que legal, pessoal, para a gente trabalhar com equinos. A gente tem esse cluster de 12 por 500 com 4 lasers, ó. Tem 4 lasers e 12 LEDs, tá? Então é fenomenal quando a gente vai trabalhar com equinos, facilita muito, pessoal, a nossa vida, poder ter clusters grandes como esse, né? Então, quem trabalha com equino sabe como pode ser trabalhosa e duradoura uma sessão se a gente não tem um equipamento adequado, não é verdade? Então, ter clusters para a gente poder trabalhar em equinos é algo muito importante. Primeiro, para a otimização do nosso próprio trabalho, né? O nosso tempo é dinheiro, não é isso? E segundo, para a gente realmente obter os resultados que a gente espera e que os proprietários esperam também, não é verdade? Muito bem. Olha aqui, a gente tem cluster só de infravermelho, então esse cluster só de infra, ele é sensacional para tratamento dos problemas mais profundos, né? E são 4 focos com 250 miliwatts, 830 nanômetros. Olha lá, mais uma tabela de orientação de doses, pessoal, que legal. Então, alterações, né, afecções agudas superficiais, doses aí de 2 a 5 joules, com potência total aí de 1 a 4 watts, densidade de potência 0,2 a 1, profunda, né, como por exemplo fraturas fechadas, dose de 4 a 8, tá bom? Crônicas superficiais, né? A gente tem aí doses de 4 a 15, crônicas profundas, 8 a 20 joules por centímetro quadrado. Isso é muito interessante, especialmente quando nós vamos fazer o tratamento da dor. E, finalmente, né, pessoal, o ILIB que eu falei para vocês, que é o uso, né, do laser vermelho para aplicação intravenosa nos nossos pacientes. Olha que interessante, pessoal, quando a gente faz essa aplicação do laser vermelho, né, sobre o fluxo sanguíneo, olha quantas respostas interessantes a gente tem. Aumento da reologia das hemácias, né? O que é a reologia, né, pessoal? A reologia é a capacidade que as hemácias têm de rolar, né? De chegar nos capilares menores e mais distantes. Então, ele melhora essa deformabilidade, essa conformação das hemácias, tá? Otimiza o sistema imunológico, previne a coagulação. Olha só, pessoal, isso é muito importante, especialmente em
pacientes internados. Quando a gente pensa em fisioterapia ambulatorial, pós-cirúrgica, né, ou em pacientes de internação, é especialmente interessante a gente poder ter uma técnica que nos permita melhorar o estado geral desse paciente. E o ILIB é extremamente interessante nessa situação, tá? Melhora o funcionamento das mitocôndrias. E qual que é o resultado de tudo isso, né? Uma vez que a gente melhora as mitocôndrias, a gente diminui os radicais livres e melhora o funcionamento de todas as células sanguíneas como um todo, né? Melhora a circulação, os níveis de oxigênio, previne a hipóxia, ativa o metabolismo, melhorando o que? Sistema imune, cicatrização de feridas, cicatrização ou reparação, né, de lesões nervosas, tá? Então o ILIB é uma técnica que a gente pode associar com todas as técnicas de reabilitação que a gente faz, né? E traz uma melhora de metabolismo muito interessante para os nossos pacientes. Aplicabilidade, então, do ILIB, síndromes sistêmicas, né, de uma forma geral, cardiovasculares, renais, neurológicas, síndromes isquêmicas, tá bom? Então, nós temos muito uso, né, do ILIB, tá? Então, como que a gente faz essa aplicação, né? A gente seleciona um vaso sanguíneo superficial e aplica o laser classe 3B, né, de vermelho, tá? Não infravermelho, vermelho, com potência de até 100 miliwatts. Então é interessante, né, a gente poder ajustar a potência no nosso equipamento para baixar essa potência e pode fazer essa aplicação por até 30 minutos, tá? No geral, pessoal, a gente faz aí de 5 a 10 minutos. E essas aplicações podem ser desde diárias até a cada 48 ou 72 horas. Finalmente, né, pessoal, as contraindicações. Então, em que situação a gente não deve utilizar a fotobiomodulação? E sobre neoplasias, tá? Nós não utilizamos, na verdade, quase nenhuma técnica, né, de equipamentos de reabilitação sobre neoplasias. Então, atenção, tá? Sobre o útero gravídico, sobre os olhos do paciente e também sobre glândulas hormonais, tá? A gente não utiliza. Lembrando que, olha aqui, sempre devemos estar protegidos, tá bom? Então, pessoal, cuidem da sua própria saúde e também da saúde do paciente, protegendo o equipamento de proteção individual, o uso de óculos para a não absorção desses raios que porventura possam refletir e chegar até a nossa retina, tá? Ou até de outras pessoas que estejam na sala. Então é importantíssimo que nós tenhamos óculos de proteção. Tá bom, pessoal? Muito bem, pessoal. Então aqui nós chegamos ao fim da nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos em breve. Um grande abraço.